E aí eu ia abordar esse ponto. Justamente nessa hora que ele fala, olha, vários homens diferentes ouvindo os meus ensinamentos e todos sem moedas de ouro nas suas bolsas, né? Ganhando salários diferentes, né? Salários que eu digo, talvez seja o melhor termo, remunerações diferentes com as atividades que fazem. E por que que as pessoas não conseguem juntar dinheiro? O Raul já deu aqui um spoiler, porque eles sobem um padrão de vida assim que eles começam a ganhar mais. Como não deixar que isso aconteça, então, na opinião de vocês? Complementando o Raul, acho que é exatamente a questão do imediatismo, né? Inclusive, o livro retrata isso uma hora, que fala assim, vocês querem um saco de ouro ou uma tábua de argila com conhecimento? E aí vem aquele coro, ouro, ninguém quer conhecimento. E aí ele fala, eu dou o ouro, e daqui a pouco vocês estão chorando que nem uns bebês, porque não tinham conhecimento. Então, acho que é exatamente isso. As pessoas têm uma tendência natural a ser muito imediatista. Então, sobe o padrão de vida, começa a ganhar mais, automaticamente já leva lá para cima. E aí entra naquele ciclo que nunca consegue sobrar nada. Nessa conversa do Banzir e o Kobe, quando eles estão decidindo, putz, o que a gente vai fazer para conseguir melhorar a nossa qualidade de vida? Ah, vamos falar com o Arcádio? Eles estavam até falando, nossa, o Arcádio é tão rico, bem que eu não me importaria de encontrar ele numa vala escura e roubar a bolsa dele. E aí um deles fala, cara, mas olha o que você está pensando. O Arcádio, ele tem um fluxo de renda consistente que garante que a bolsa dele esteja sempre cheia. E se você for roubar ele uma vez, vai ser uma questão de tempo até ela voltar a ficar vazia como ela teve a vida inteira. Acho que a grande solução é o que ele mesmo fala, né? Porque ele coloca para você viver como se você só tivesse as 9 moedas de cada 10, né? Que é o 10%, né? Porque as moedas ficam mais fácil de ver, né? Mas ele fala para que eles vivam... E, na verdade, esse ensinamento repete em todas as histórias, né? Acho que esse é o único que repete em todas as histórias, esse do 10% ali, de cada 10 moedas, uma. Então, se você se paga primeiro, acho que isso é uma coisa que a gente já ensina hoje em dia, por causa do livro, provavelmente, né? Que a gente nem sabe de onde que a gente começou a ensinar isso. Mas o se pagar primeiro, que é uma coisa que muita gente repete, acho que Pai Rico, Pai Pobre, todos os livros de finanças acho que repetem a mesma coisa. O dinheiro caiu na conta, você separa aquele que você não vai gastar. Se você tivesse que viver com 10% a menos do seu dinheiro, você certamente conseguiria viver, né? Então você se impõe isso antes de tudo. Eu acho que hoje em dia a gente já exagera mais, né? A gente já fala ali eu falo já dos 25, para mim já foi subindo a régua, acho. Acho que começou lá no 10% quando o povo não tinha costume. É que 10% é um início muito bom, né? Sim. É muito bom. No final das contas. E uma outra pergunta que eu ia fazer para vocês também, pegando esse começo, que está logo no início do livro, de pessoas que tiveram a mesma origem, mas um com resultados totalmente diferentes. E o Arcade, ele teve um mentor que ensinou para ele, começou a juntar o dinheiro muito cedo, diversificou em negócios, mas na opinião de vocês, por que pessoas com o mesmo início podem ter trajetos totalmente diferentes, até com mesmas capacidades, ou um até com mais capacidades do que o outro? Quais são as escolhas fundamentais para poder ter um destino melhor em termos financeiros? Acho que tem muitas coisas aqui. E veja bem, antes de passar a palavra para o Breno, vai ter gente falando, mas tem um cara que começa muito atrás. Novamente eu friso, o mesmo início. Então, por exemplo, eu e a Priscila temos a mesma criação, os mesmos pais, os mesmos genes. A Priscila eu acho até que é mais inteligente do que eu em vários pontos. Eu sou indiscutivelmente mais culto e mais charmoso. Ok, concordamos nisso. Mas a gente teve caminhos muito diferentes, que agora estão ficando mais parecidos, porque a Priscila foi empreender. Então, para mim, essa questão do empreendedorismo é a chave. Se um cara ele vai e começa a poupar, faz uma reserva que dá para ele uma certa segurança, a ponto dele poder correr risco em outra área, e aí se der errado, dê errado, mas ele tem uma certa segurança da reserva dele. Mas se der certo, ele pode mudar de vida. Para mim, esse é o ponto fundamental. Eu vejo isso com você e seu irmão também. Também, é verdade. Certamente, empreender é um diferencial aí. Mas empreender com um pé na segurança, né? Porque quando a pessoa empreende descabeçado, sem nenhum planejamento... Nenhum de nós quis fazer um foguete da régua ao Elon Musk. Exato. Mas Não, sabe que a gente tem, esse nesse porém. ponto específico aí, eu acho que eu vou ser o único que vou divergir, né? Eu enriqueci antes de empreender. Então, assim, eu acho que o que fez a grande diferença foi, eu sempre tive, como eu vim de uma família que também não tinha tanto dinheiro, na verdade tinha bem pouco dinheiro, e eu vi muito meus pais brigando por conta de grana, eu sempre tive medo de dívida, então é uma coisa que eu sempre tive, acho que isso aqui é uma coisa que talvez a gente compartilhe, todo mundo tem medo de dívida. Medo de dívida, acho que é um ponto principal das pessoas que pelo menos não ficam pobres. Acho que esse é uma parte importante de ficar rico, é não Primeiro ficar pobre. esse é um bom ensinamento. Primeiro, não fique pobre. Porque se você fica muito fudido, é muito difícil voltar pro zero. Chegar no zero é difícil para quem tá muito embaixo, né? Então é igual, sei lá, imagina a gente faz associação com o corpo, né? Você pesar 150 quilos para voltar para 80 é mais fácil você ficar musculoso, só magro e ficar musculoso, do que ter que perder o peso e voltar. Então acho que esse era o ponto principal.
E eu sempre investi. Eu não gostava de ficar sem nenhum dinheiro. Então, por mais que eu não soubesse ainda a melhor forma de investir, 10 anos atrás ali, eu ia lá, acreditava naquilo que o banco me oferecia, mas existia uma intenção de acumular, né? Uma intenção mínima ali de acúmulo. Eu sempre tive interesse em acumular dinheiro. Então, quando eu fui ganhando dinheiro, eu já vivia com menos dinheiro do que eu ganhava. E aí, quando esse dinheiro foi aumentando na carreira de executivo ali, começou com um salário de, beleza, R$1.000, mas aí vai subindo, subindo. Quando eu virei executivo, eu já ganhava 15 mil, 50 mil, 70 mil. Quando foi ver, já tinha muito dinheiro e eu já tinha mania de investir, de acumular. Então, quando eu fiz 25 anos, eu ainda não tinha ganhado muito dinheiro da minha empresa mesmo. Não tinha empreendido nos meus negócios e feito muito dinheiro com eles. Mas eu já tinha construído um patrimônio considerável. Já tinha passado de 1 milhão com 25 anos de idade, sem nunca ter tido dinheiro da minha empresa em si. Eu acho que empreender é indiscutível, né? É uma forma muito boa de acelerar o enriquecimento, mas eu acho que essa questão também de estudar investimento é muito boa, porque a gente pega 2 médicos com os mesmos salários, da mesma formação. Vai ter um que vai estar muito bem de vida e vai dar outro que vai estar endividado. Comprou um carro em milhares de prestações, financiou um apartamento muito caro, e ainda que ele tenha um bom salário, ele não consegue ali evoluir na questão financeira. Então, buscar conhecimento também é uma forma, é até o que o livro ensina, né? Uma forma muito boa de você conseguir evoluir na parte financeira. A gente fala de empreender como se o output, o resultado disso, fosse exatamente o mesmo de você investir. Por exemplo, se você fala que investir consistentemente, todo mês, comprando um CDB que rende 100% do CDI, ao longo do tempo, chances são de que você vai, caso você não mexa naquele dinheiro, construir alguma fortuna, ou algo que possa te fazer ter liberdade financeira. Mas se você tentar vários negócios, pode ser que um deles, em algum momento, dê certo, mas pode ser que não também. Então, acho que isso também traz alguns paralelos em relação à forma como a gente decide insistir no erro. Então, uma coisa que o Algamis falou para o Arcade foi que no momento em que ele começou a poupar o dinheiro, o Raul estava falando, ele ficou 1 ano para poupar esse dinheiro, para depois apostar tudo em um empreendimento de um cara que deu um conselho que não tinha nada a ver com o que ele fazia. Pra comprar pedra. Era alguém que vendia Era um olheiro tijolos, para comprar pedras joias. preciosas. Exatamente. Era o oleiro o aqui ponto faz está aqui. tijolos. Isso. Exato. Tijolos. E aí você vê, o cara ele tá com um negócio de tijolos, ele fala, tá, compre joias para revender isso daqui. E aí o Arcade, ele num primeiro momento errou em confiar nesse cara. Mas aí o que o Algamis falou? Não confie em conselhos de pessoas que não têm propriedade para falar sobre aquilo. Ele aprendeu com o erro e aí ele depois conseguiu fazer com que, beleza, agora eu tenho dinheiro guardado. Só que ele errou de novo. Por quê? Porque quando ele começou a ver os rendimentos do dinheiro que ele estava acumulando, o que ele estava fazendo? Comprando um banquete para a família de vez em quando e fazendo com que as crianças desse dinheiro acumulado eles acabassem sendo mortas, né? E não conseguissem gerar netos também. Então, o que o Arcade ele mostrou foi que é muito importante com que, sim, você erre. Eu acho que no Algamit ele podia ter dado toda de cara, né? Sem deixar ele se ferrar. Mas se a partir do momento você fica insistindo no erro, então, via de regra, você está fadado a, capitulação e morte, porque você não vai conseguir tirar nada a partir disso.